Você que tem a conta IT provavelmente tem dúvidas de como que aumenta o limite desse cartão de crédito. Às vezes você já teve um limite pré-aprovado e não aumentou mais esse limite, mesmo usando o cartão de crédito. Ou às vezes você ainda não conseguiu o seu primeiro crédito com o IT. Então aqui nesse vídeo eu vou te dar dicas práticas para você aumentar o seu limite de uma forma bem rápida e bem segura, sem ficar inventando truque ou moda. É você entender realmente como a conta funciona e como você pode usar isso ao seu favor. Tudo isso sem enrolação, vamos pro vídeo. Eu não gosto de enrolação, então eu já vou adiantar para você aqui, ó, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link da conta IT caso você ainda não tenha, também vou deixar o link do nosso site com as melhores opções de cartão de crédito do momento. São os cartões que mais estão aprovando com os limites mais altos. Então para você que quer um cartão de crédito bom, lá você pode encontrar o seu próximo cartão de crédito. O que a gente precisa entender é como o banco funciona. Eu falo sobre a conta IT porque o IT, ele pertence ao Itaú, e eu tenho uma boa história com o Itaú, eu consegui um aumento de limite bem interessante que eu ensino aqui no canal. Eu comecei no Itaú com o cartão Clique, o cartão laranjinha, com limite de 3.300 inicial. Em 8 meses eu aumentei para 22 mil de limite. E eu fui estudando várias formas de você aumentar o limite no Itaú. E o IT, ele é bem parecido. Ele é uma conta digital, mas pertence ao Banco Itaú. A política de crédito é bem parecida. Não chega a ser a mesma, porque o perfil de crédito do IT, ele é um perfil de conta digital. Então ele quer concorrer com o Nubank, Banco Inter, C6 Bank, entre outras contas. Então ele vai focar no público jovem, o público desbancarizado, às vezes pessoas de baixa renda. Então ele é um pouco diferente do Itaú, mas ainda alguns traços trazem para o IT também. Então, aqui eu te dar 5 dicas para você conseguir aumentar o seu limite no IT. A primeira delas é a portabilidade de salário. Quando você quer aumentar crédito, seja o seu cartão de crédito ou uma linha de crédito, você precisa mostrar para o banco que você tem a conta, que essa é a sua conta principal, que é a sua conta que você quer criar raízes nela, que é aquela conta que você usa para tudo. Ou seja, a melhor forma para você mostrar para o banco que aquela é a sua conta principal é você trazer o seu salário para aquela conta. Então, se você recebe o seu salário em outro banco, uma conta salário que o banco, que a sua empresa criou para você, você vai lá na sua conta IT e pede a portabilidade de salário. É uma função que está lá na sua conta, é muito simples e é o próprio IT que vai se virar. Você não vai precisar levar documentação no RH nem nada. Nada mais é do que, ao invés do salário cair na conta salário que a empresa criou para você, vai cair na sua conta IT. Caindo na sua conta IT, o banco já vai entender que você quer utilizar como a conta principal, que é a conta que você recebe o seu pagamento. Então é por ali já começa um bom sinal. Outro ponto, o banco vai começar a entender a sua renda de fato, quanto você ganha, e ali ele vai definir a sua linha de crédito. Um outro ponto que você precisa entender é que todos os bancos, sem exceção de nenhum, ele tem uma avaliação dos clientes, que é o score. O score ele é uma pontuação que o próprio banco tem. Então, quando você abre a sua conta IT, o banco ele cria uma pontuação para você. Você não vai ver essa pontuação, é só o banco que sabe, mas por essa pontuação, ele vai saber se você é um cliente novo, se você é um cliente que movimenta a conta, se você é um cliente que utiliza essa conta, e por ali ele vai definindo as linhas de crédito por essa pontuação. Então, quando você faz essa portabilidade, é muito importante para você mostrar para o banco que essa é a sua conta principal, que é a conta do coração que você vai usar sempre. Aí já é um ponto. A segunda dica é as movimentações de conta. Você precisa movimentar a sua conta IT. Se você não utiliza ela muito ou só usa ela para economizar no Pix ou em algum tipo de pagamento, transferência, algum tipo de isenção de tarifa, não faça só isso. Comece a fazer tudo na sua conta IT. Então você tem pagamentos, transferências, faça tudo por ali. Quanto mais movimentações bancárias você tem, mais você mostra que você é um cliente ativo, que você não é um cliente conta saldo zero. Você é o cliente que ativamente usa a conta. Quando a gente fala de movimentações bancárias, não é você mandar o seu dinheiro da conta IT para sua conta Bradesco ou da sua conta X. É transferências de titularidades diferentes. E também não vale mandar para sua esposa ou seu esposo, seu filho. Parente de primeiro grau é considerado dinheiro da família, então o banco não vai considerar. Ele vai considerar movimentações bancárias, pagamentos para terceiros e transferências para terceiros. Fez isso em dia, o acúmulo de movimentações vai fazer com que a sua pontuação de score dentro do banco aumente e assim você consiga gradativamente mais aumento de limite. Isso é muito importante não só para limite de cartão de crédito, mas para limite de cheque especial, entre outras linhas de empréstimo também e outros produtos do banco.
Terceira dica é o pagamento em dia. Quando a gente fala de pagamento em dia, não é você só pagar a conta, é você pagar na data e pagar o valor completo. Quando a gente fala de cartão de crédito, tem aquele pagamento mínimo, que aí você tem o valor da fatura total e você tem um pagamento mínimo. Quando você faz o pagamento mínimo, por mais que você tenha feito o pagamento daquela fatura, você não pagou o valor total. Então você mostrou para o banco que você não tem dinheiro para pagar o resto da fatura. Então o banco não vai aumentar o seu limite se você fica fazendo pagamento mínimo. Então o que você tem que fazer é, faça o pagamento total da fatura. Nunca faça pagamento mínimo. E sempre pague em dia, nunca atrase. Isso não só nas contas do banco, mas outras contas também. Mas, falando só do banco, da conta IT, faça todos os pagamentos em dia, nunca atrase. Porque o dia que você atrasar, o banco vai ver que você não tem a capacidade financeira de arcar com limites maiores, porque isso vai virar uma bola de neve se você não tá dando conta daquele limite daquela fatura, quanto mais se ele aumentar o seu limite. O banco não é maluco. Hoje nós estamos em um momento de inflação, um momento onde os bancos têm um risco de crédito maior, tem mais inadimplentes. Se você for ver o número de inadimplentes do Brasil, é um número gigantesco, então os bancos estão mais cautelosos na hora de ofertar crédito. Então você tem que mostrar que você é um bom pagador, que você tem o seu nome limpo na praça. Então tudo isso são indícios que você vai passando pro banco. E hoje não é um atendente que vai analisar a sua conta. No Itaú, eles têm uma inteligência artificial, eles têm um algoritmo que vão analisar suas movimentações e os seus pagamentos em dia. E assim ele cruza essas informações para dar essa pontuação de score para você, interno do banco, e assim liberar mais limite, assim liberar uma linha de crédito. Então é importante que você tenha essa consciência, você tem que pensar como o banco pensa. Se você começa a fazer isso, você já rompe aquela bolha e você começa a ter aumento de limite, você começa a ter crédito, o banco começa a ligar para você para te ofertar coisa. E para muitas pessoas essa não é uma realidade mais. Às vezes você não consegue crédito em lugar nenhum. E quando a gente fala de crédito, é para uma situação de emergência, às vezes você está precisando de algum dinheiro e ninguém abre a porta para você. Então é interessante que você haja dessa forma, pensando como o banco pensa. A quarta dica é o tempo de conta. Como esse score interno que o banco forma sobre você, ele avalia várias informações, uma delas é o seu tempo de conta. Se você é um novo correntista, se você é um correntista antigo. Nessa estratégia, basta você ficar com a conta. Então você sendo um cliente ativo e utilizando com o passar do tempo, os anos também vão aumentando o seu limite. Então aqui é mais a paciência, mas as outras dicas você já aumenta de uma forma mais rápida. Aqui é com o passar do tempo, ou seja, automaticamente vai aumentar o seu limite, porque o seu tempo de conta conta muito. Você acha que um banco vai ofertar crédito para quem tem 50 anos de conta? Com certeza. Esse é um cliente fidelizado, esse é um cliente que ele já tem um histórico, eles já conhecem a pessoa. Então ali ele tem mais confiança. Quando a gente fala de crédito, a gente fala de confiança. Então o banco tem mais confiança em clientes mais antigos do que um cliente aventureiro que abriu a conta agora e já quer ter um limite de 100 mil reais. Não funciona assim. Então o tempo de conta vai te ajudar bastante. Então tenha paciência. Se você deixou essa conta parada, tá no saldo zero, tá o cartão mofando na gaveta, comece a utilizar e aí o banco vai ver que você vai estar ativo na conta e ele vai contando esse tempo de conta ativa para justamente liberar mais limite. Quando a gente fala tempo de conta, né, não é uma conta de 50 anos zerada, é uma conta ativa de 50 anos. Tô falando 50 anos é um número aleatório. Existem conta de 1 ano, 2 anos que é uma conta muito boa, que a pessoa movimenta bem, faz tudo pagamento, faz todos os pagamentos em dia, ela é ativa. O importante é você ser ativo durante um bom tempo. Isso vai fazer com que aumente muito o seu limite. E a quinta dica e mais importante de todas, pensando no cartão de crédito IT, é a utilização de pelo menos 80% desse limite ou 100%. Por quê? O banco, o algoritmo do banco, essa inteligência artificial, ele vai analisar qual é a sua capacidade de pagamento de limite. Ele vai tentar entender a sua renda, qual seria o limite ideal para você, qual é o seu comportamento de consumo, e ele vai ver isso pelas faturas. Então, vamos supor que você tem um limite de R$1.000 no seu cartão IT e você só usa R$100. Tem sempre R$900 de limite sobrando, você nunca gasta esse limite. O banco não vai aumentar o seu limite, porque já é o suficiente para você. Você não mostrou em nenhum momento para o banco que você tem uma capacidade de romper esse limite e mesmo assim pagar em dia a fatura. Ou às vezes você é uma pessoa que ganha uma renda ou tem um fluxo de pagamentos maior e esse limite precisa ser aumentado. E isso só acontece se você utiliza boa parte do limite. Mas quando a gente fala isso, não é para você gastar todo o seu limite sem nenhum tipo de organização. Por quê? Em algum momento essa conta não vai fechar, você não vai conseguir pagar o valor total da fatura porque você ganha menos do que você tem de limite, por exemplo. Então é importante que você faça isso com consciência. Então a estratégia que você pode utilizar é, você tem outros cartões de crédito, centraliza os seus gastos nesse cartão, no cartão IT. Só fica nele e vai gastando só nele, não use os outros cartões, que aí você não vai gastar mais do que você deveria, você vai gastar a mesma coisa que gasta, mas você está centralizando no cartão certo, que é aquele cartão que você quer aumentar o limite. E assim você pode ir seguindo. Você usando boa parte do limite, você mostra para o banco, para o algoritmo,
que você precisa ter mais limite porque você tem um fluxo de pagamento maior. E aí ele vai aumentando o seu limite. Não faça nada que vai te atrapalhar financeiramente, porque se você atrasar a sua fatura, vai te prejudicar, vai mais te prejudicar do que te ajudar. Então, às vezes, é melhor você não utilizar o limite se você não pode e pagar sempre em dia, do que você utilizar todo o seu limite e não pagar em dia. Então, sempre priorize o pagamento em dia. Mas, se você tem outros cartões, já gasta mais do que o seu limite que você tem no IT, começa a centralizar no IT e mostra pro IT que aquele limite é pequeno. E aí ele vai vendo o limite de outros bancos, ele vai cruzando as informações e vai aumentar o seu limite. Tudo isso são estratégias para te ajudar a aumentar, mas não é um botão que você aperta, não é um curso que você compra que vai fazer aumentar o seu limite no IT. O IT é uma conta digital, então ele vai analisando suas movimentações com o passar do tempo. Lembre-se que crédito é confiança. Então você mostrando confiança para o banco, automaticamente você tem mais ganho de limite. Isso serve também para outros bancos e contas digitais. Agora deixa aqui nos comentários a sua dúvida, se você ficou com alguma. Aqui na descrição desse vídeo tem o nosso site oficial com os melhores cartões do momento. São os cartões top que estão aprovando com os maiores limites. Quem sabe pode ser o cartão que já vai te aprovar com limite maior. E assim você já não precisa ficar fazendo esse monte de coisas. E eu te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Um forte abraço, sucesso, tchau, tchau.